Olha, o termo de referência tem que se pensar qual a sua finalidade. Então, o termo de referência, ele é um documento que serve para externar um planejamento da fase interna. Então, o termo de referência, ele tem que ser capaz de responder 4 perguntas básicas. O que é, para quê, por quê e para quem. Se um termo de referência não consegue responder essas 4 perguntas, esse termo de referência está equivocado. Já existe ali um vício e deverá ser imediatamente retificado ou invalidado ou corrigido. Do outro lado, quando nós falamos dos principais erros, quando se faz essa identificação do que é o objeto, às vezes existem imprecisões por uma ausência de conhecimento ou por um excesso de conhecimento. A ausência de conhecimento poderá gerar uma questão de dubiedade ou ainda equívocos técnicos sobre o objeto a ser licitado. O excesso, às vezes, poderá estar identificado a partir de uma descrição muito minuciosa, que acabe acarretando um direcionamento de licitação, e obviamente que aí estamos diante de um vício no termo de referência. Da mesma maneira, o termo de referência ele tem como os seus defeitos básicos, mais comuns, a questão de você aproveitar o termo de referência do ano passado. Se aproveitar o termo de referência que já foi feito no ano retrasado. Nós não podemos esquecer que o termo de referência ele tem que contrastar com o mercado. O mercado é muito dinâmico. O mercado é dinâmico e aí decorre a necessidade de aqueles que elaboram que nós falamos desse setor multissetorial ou dessas várias pessoas que elaboram um termo de referência ou que passam, inclusive, para avalizar um termo de referência, que elas escutem o mercado a cada momento que for elaborar um termo de referência. Então, nós podemos aproveitar, nós não necessariamente precisamos dizer que o termo de referência do ano passado não será aproveitado nesse ano. Mas nós precisamos contrastar com o mercado para saber se permanecem as mesmas condições, se o objeto permanece com aquelas mesmas especificidades, se não tem uma tecnologia mais avançada, se o mercado não mudou, se não tem obrigações diferenciadas. Às vezes uma cláusula específica na garantia contratual poderá, inclusive, ter mudança no atual termo de referência. Então, são alguns equívocos muito comuns na elaboração do termo de referência, principalmente essa situação de aproveitar o do ano passado sem fazer uma análise de mercado, sem contrastar se efetivamente o termo de referência ele deverá ser integralmente copiado ou deveremos ter aqui algumas retificações ou alguns complementos.